Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bom, no vídeo de hoje a gente vai começar a estilização da nossa aplicação web, utilizando o CSS, certo? A gente está nessa fase aqui, onde o nosso site está dessa forma e nós queremos transformar ele, fazer estilização para ele ficar dessa forma aqui que vocês estão vendo, né? Com esse design inovador que a gente está trabalhando. Bom, eu vou fazer uma alteraçãozinha aqui no nosso HTML, que é aqui nessa parte aqui, ó, próximo ao body. Nesse span aqui tem o id text. Como ele vai ser colocado automaticamente pelo JavaScript e a gente não fez ainda, eu quero fazer a estilização, né? Colocar uma fonte, uma cor nele antes da gente construir o JavaScript. Então você vai colocar aqui sistema de cadastro de usuário, certo? Para que a gente comece a trabalhar em cima desse div, estilizar essa parte aqui de cima. Pronto. Depois que você fez essa alteração, vamos um pouquinho entender o que é o CSS, né? O CSS é uma linguagem de estilização. Então, o CSS, que significa Cascading Style Sheet, é uma folha de estilo em cascata, né? Ele é muito utilizado para fazer somente estilização, né? E o interessante dele é que a gente consegue construir uma aplicação responsiva que se adapta a qualquer tela de computador, certo? A folha de estilo em cascata, que é o CSS, é um mecanismo bem simples para adicionar estilo. Por exemplo, eu quero colocar cor de fonte, tipo de fonte, cores, espaçamento, então eu tenho que utilizar o CSS para fazer esse tipo de estilização, certo? Só para a gente separar as coisas, o HTML, que foi a primeira linguagem que a gente utilizou, ele é usado exclusivamente para marcação e estruturação de conteúdo. Foi o que a gente fez. Marcou os conteúdos, disse aonde começa, aonde encerra, colocou eles nas posições que eles serão apresentados, certo? E o CSS já faz a função da apresentação do documento, certo? Então, quando eu quero botar uma cor, apresentar ele para o usuário, eu faço isso. Só corrigindo aqui uma fala antes que eu fiz, o HTML é só para estruturação, ele não apresenta. Quem apresenta é o próprio CSS que faz isso aí, certo? Como é que funciona o CSS? Qual é a sintaxe de desenvolvimento do CSS? Então é muito fácil. A regra, eu vou chamar isso de regra de CSS, é essa parte que vocês estão vendo aqui, ó, do CSS, certo? Regra CSS. Nós temos, para construir, para desenvolver em CSS, você vai precisar de um seletor, certo? Abrir o chave, coloca a propriedade, o valor, ponto e vírgula e fechou chave. Para cada propriedade você vai ter que colocar um ponto e vírgula, certo? E isso aqui, propriedade e valor, se chama declaração. É isso aqui que vai transformar, que vai colocar cor, que vai colocar uma fonte. Então essa aqui é uma regra CSS. O seletor é o elemento ou elementos da marcação HTML nos quais as regras CSS serão aplicadas. Então nesse caso aqui, do nosso caso, quando eu quiser fazer a mudança das cores desse texto aqui, ó, desse span, então eu vou colocar ele no lugar do seletor, né? Aqui span, e aí color
e a cor que eu quero que ele fique, que o texto fique a cor correta. Então, ó, seletor é um elemento ou elementos de marcação HTML. Aí eu vou mostrar 3 tipos de seletores que a gente vai trabalhar. A declaração é isso tudo que está dentro da chave, certo? Ele vai determinar os parâmetros da estilização, propriedade e valor. A propriedade define qual característica, se eu quero mudar a cor de fundo, se eu quero mudar a cor do texto, eu quero espaçamento à direita, à esquerda. E o valor é a quantificação ou a qualificação da propriedade. Se eu quero cor preta, se eu quero 10 pixels de tamanho, então aqui eu coloco o valor. O próprio nome por si só já está funcionando. Então, isso aqui é uma regra em CSS que a gente vai construir isso em cascata, certo? Obedecendo hierarquia e várias outras coisas que a gente vai trabalhar. Então, o CSS trabalha com regras, a regra tem um seletor, abre o chave, coloca a propriedade, 2 pontos, valor, ponto e vírgula para separar cada propriedade e aí encerra com a chave. Eu não posso esquecer de fechar essas chaves aqui. Isso aqui é uma regra CSS. Uma regra CSS pode ter várias e diversas declarações, certo? Um exemplo aqui, ó, uma regra CSS poderá conter várias declarações separadas por ponto e vírgula. Observe o exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui o seletor P, que é uma tag P de parágrafo, abri chave e coloquei aqui 3 declarações. A primeira, propriedade color, que quer dizer cor do texto, vermelha. Background color, que quer dizer cor de fundo, preta. E font size, que quer dizer tamanho da fonte, 12 pixels. Ó, repare que isso aqui é uma regra CSS que vai ser atribuída a tag P, certo? Para todas as tags P. Se eu quero colocar um comentário para organizar, o comentário é colocado com barra asterisco, coloco o texto do comentário asterisco barra. Esse comentário é utilizado para a gente organizar o nosso código e ele não faz ação nenhuma dentro do HTML. E eu tenho o bloco de comentários aqui, certo? Então, é assim que funciona. Eu vou explicar aqui algumas propriedades que a gente vai utilizar muito, que é o padding, o margin, o border, o width, certo? E o height. Aqui no width, quando eu falar width, quer dizer que a gente vai trabalhar com o objeto na sua largura, certo? No horizontal. Eu quero um width de 100 pixels, então a gente vai trabalhar na largura de 100 pixels. E o height quer dizer altura, vertical. A gente trabalha com vertical. Se eu quero 10 pixels, ele vai ter uma altura de 10 pixels. Então a gente vai trabalhar com height, com o width, vai o margin e o padding. Aqui o margin e o padding, ele quer dizer espaçamento fora e dentro de um elemento HTML. Então imagine que eu tenho uma div, que é essa parte amarela aqui, e eu dei um padding de 10 pixels, que é esse espaçamento dentro do bloco. Lembrando que o bloco é esse de amarelo aqui, ó. O conteúdo vai ficar, se eu dei 10 pixels de espaçamento, ele vai dar esse espaçamento, e se eu quero esse espaçamento, eu trabalho com padding. Se eu quero espaçamento fora, eu trabalho com margem. Então, ó, perceba que eu estou dando esse espaçamento fora da div aqui, ó, desse bloco. E a borda é essa linha aqui mais escura do amarelo, que eu vou trabalhar sempre também que eu quiser trabalhar com bordas dentro do HTML. Então, essa aqui é uma explicação sobre margem e padding, que a gente vai utilizar muito. Outra coisa que eu quero trabalhar é o position. Repare que o nosso site, ele tem esse efeito aqui nos cards, que é um bloco que está em cima do outro, e quando eu passo o mouse em cima, ele se expande. Esse efeito aqui é feito por conta da posição. Eu vou dar uma explicadinha para a gente chegar aonde eu quero chegar falando sobre isso para vocês. Imagine que eu tenho uma div py, que é esse aqui. Se a gente for olhar no nosso código, a gente tem essa div aqui, ó, do nosso card. Nós temos uma div py, que é esse div card, e dentro dessa div eu tenho face 1 e face 2. Essa div corresponde a esse aqui, ó, div 1, face 1 e face 2. Então, eu tenho dentro de um py, um div py, 2 divs, que é esse e esse aqui. Então, quando eu quero fazer com que um fique em cima do outro ou um fique embaixo do outro, eu utilizo uma posição, uma propriedade
position, né? E aí, quando eu coloco que essa div amarela ela vai ter uma posição relativa, quando eu digo que ele é relativo, eu estou dizendo que esse bloco aqui ele vai ficar alinhado a esse lado esquerdo aqui, essa borda aqui do lado esquerdo do pai, que é esse preto aqui. Quando eu coloco absoluto, quer dizer que esse div aqui ele vai também se alinhar ao pai. Então vai ficar esse efeito parecido com um em cima do outro aqui, certo? Aí eu posso definir depois com CSS quem vai ficar em cima, quem vai ficar embaixo. Mas o que eu quero dizer é que quando eu uso o position, a propriedade position, quer dizer, vamos supor que esse amarelo aqui está com position. Então ele vai se alinhar ao pai também na borda, nesse cantinho à esquerda do pai, que é esse preto aqui. Quando eu coloco o relativo, ele vai ficar um embaixo do outro. Quando eu coloco esse amarelo como absoluto, ele vai ficar alinhado também ao canto do topo à esquerda do div pai. Estou explicando isso porque a gente vai utilizar essa regra mais para frente na nossa aplicação, certo? Então vamos começar a digitar o nosso código, né? Nós queremos agora colocar uma fonte, certo? Que é essa fonte que eu estou utilizando aqui no nosso programa. E é muito fácil para você colocar uma fonte dentro do seu trabalho. Eu posso utilizar o Google Fontes, que tem uma biblioteca de fontes que você pode utilizar no seu site gratuitamente. Então você vai digitar aqui no Google Fontes, certo? Eu vou deixar o link aí na descrição desse vídeo. Você clica aqui em Google Fontes, ele vai abrir esse site aqui. Eu quero trabalhar com essa fonte aqui chamado... Eu quero trabalhar com essa fonte aqui, ó, que eu vou colocar aqui. Create Round, certo? Que é essa fonte aqui, ó. Coloquei aqui no pesquisar Create Round, cliquei aqui nela, cliquei aqui nessa fonte aqui que ele apareceu. Aqui eu vou selecionar essa aqui, regular 400 aqui, ó. Vou selecionar Select aqui, ok? Aqui eu vou selecionar a opção Embed. E aqui, ó, gente, eu tenho um link, quando eu quero colocar ele diretamente no HTML, e quando eu quiser colocar no CSS, eu coloco um import, certo? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou copiar o conteúdo que está dentro dessa tag chamada style aí. Eu vou copiar esse conteúdo. Eu não copio o style, ó. Ctrl C. Aí o que é que eu vou fazer agora? Nós temos um arquivo no nosso trabalho aqui chamado estilo, certo? Aí o que eu vou fazer? No seu caso aqui, você vai, ó, copiar e importar dentro desse arquivo aqui que a gente já criou na aula passada, que está na pasta CSS, estilo, você vai importar aquela fonte dentro do nosso CSS. Então, repare, eu só fiz copiar aqui, copiei, certo? E colei dentro do nosso CSS, ok? Então, só para a gente ficar alinhado dentro do nosso CSS, a gente vai fazer essa importação, certo? Aí, quando eu quiser utilizar essa fonte, eu vou copiar essa parte de baixo aqui, ó. Eu vou copiar agora porque a gente vai começar a digitar nossos códigos em CSS, ok? Então, para a gente iniciar, eu vou usar agora, dentro do meu CSS, o seletor asterisco. O que é esse seletor asterisco? Quando eu uso o asterisco, eu quero dizer que todas essas declarações, essas regras, serão atribuídas a todos os elementos do HTML. Então, eu vou configurar uma regra padrão para todos. E a primeira regra que eu quero utilizar é a fonte. Eu quero que a fonte de todos os elementos do meu HTML, ele utilize essa fonte aqui que a gente importou do Google, ó. Todos os elementos vai utilizar essa fonte do Google aí. Então, eu estou utilizando aqui, ó, importei, copiei essa parte aqui do style e coloquei
aqui para importar. E agora, dentro do meu documento, dessa regra asterisco, que o asterisco significa que todos os elementos obedecerão, terão essa fonte aqui, fonte family, que é a fonte, create rond, e caso ele não consiga carregar essa fonte aqui, ele vai carregar essa fonte padrão do próprio HTML serif, certo? Outra coisa que eu vou falar aqui, ó, eu quero que todos os textos tenham a cor branca, certo? Salvei aqui, ó, perceba que o nosso site aqui, ele já vai ficar tudo branco, ó, tudo ficou branco. Então ele tá aqui, ó, mas aí eu coloquei todos os textos do meu documento ficaram com a cor branca. Por que isso aconteceu? Porque eu coloquei esse asterisco. Então ele está dizendo aqui que todos os elementos têm que iniciar com essas declarações aí. A fonte vai ser create rond e a cor vai ser preta. Perceba que quando eu mudar a cor aqui, vou botar FS0, ó, a cor amarela, ele já vai ficar todo mundo com a cor amarela aqui, ó. Eu já estou utilizando a fonte também do Google. Ele já anexou aqui a fonte do Google, ok? Então vamos voltar aqui para o nosso código e vamos botar aqui FFF, que é a cor branca. Por que eu estou colocando a cor branca nos textos? Porque o fundo dele vai ser escuro, certo? Agora, outra coisa que eu quero trabalhar aqui é os elementos I. Quem são esses elementos I? Os elementos I são esses elementos aqui, ó. Os ícones. Eu quero também iniciar ele com a cor branca, ok? Então, o que eu vou fazer aqui no meu documento? Eu vou dizer, ó, color, vou iniciar todos as tags que utilizam I na cor branca, certo? E aí, ó, FFF na cor branca. Então, já estamos dando forma. E outra coisa, toda vez que você for digitando, você dá o Ctrl S para salvar. Ou então vem aqui o File e Save, certo? Você vai salvar o seu documento, tudo que a gente for digitar. Pronto. Todos os elementos terão a fonte create rond e todos os elementos vão iniciar com a cor branca, ok? Todos os elementos I do meu HTML vai ter a cor branca, a cor do texto branca. No nosso caso, os ícones vão ficar com a cor branca. E agora outro seletor vai ser o body. Quem é o body? No HTML, o body é todo o conteúdo do nosso site, certo? Todo o conteúdo. Se a gente for analisar, tudo está dentro do body. Então, tudo que eu colocar aqui vai obedecer essa regra que está dentro do body. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou botar aqui, ó, um background, que é a cor de fundo. Eu vou até botar background color, cor de fundo. Eu quero aquela cor escura que vocês estão vendo, ó, 3333, que é um fundo já mais escuro. Perceba agora que eu tenho um espaçamento aqui em cima e tenho um espaçamento aqui no lado esquerdo. No topo eu tenho um espaçamento aqui no texto e eu tenho um espaçamento aqui. Eu quero tirar esse espaçamento aqui. O que é que para tirar espaçamento eu vou digitar, ó, margem. Ele vai ser 0. E padding, ele também vai ser na cor 0. Ó, quando eu salvar aqui, todos os nossos documentos vão ficar sem espaçamento, nem à direita e nem à esquerda. Ó, perceba, ó, que ele já ficou sem espaçamento nenhum. Então, eu estou dizendo que todos os documentos dentro do body, todas as tags dentro do body, vai ter o fundo do body é cinza, não vai ter margem e não vai ter padding. Então não vai ter nem espaçamento nem fora nem dentro do body, certo? Então a gente já está começando a fazer uma estilização outra aqui. Outra coisa que eu vou fazer aqui, ó, perceba que eu vou começar com ponto, ó, e vou botar um nome hidden. Por que eu estou utilizando esse hidden? Lembra que o nosso original aqui que a gente vai construir, ele está apagando e digitando uma letra? A gente vai utilizar isso com JavaScript. Aí, ó, eu vou colocar aqui seletor e toda vez que eu coloco ponto, quer dizer que eu vou apontar para a classe dele, ó,
ponto class, lá no CSS class card, se fosse assim, ó, se eu quisesse estilizar o class card, eu ia colocar aqui, ó, ponto card, certo? Então, quando nesse caso aqui de cima, eu estou colocando o seletor, que é o nome da tag. Quando eu quero mexer na classe, eu coloco ponto card. Então, nesse caso aqui, eu vou estilizar o card, certo? Outra coisa que pode acontecer é eu querer estilizar o ID. Então, ó, nesse caso aqui, eu tenho um ID aqui em cima, ID text. Então, se eu quero estilizar ID, eu coloco hashtag text. Então, são as 3 formas aqui de eu fazer a configuração do meu trabalho. Ó, tag, class e ID, certo? Quando for class, eu coloco o ponto na frente. E quando for ID, eu coloco o hashtag. Então, nesse caso, eu vou criar uma configuração aqui, hidden, que eu quero que meus elementos eles fiquem com opacidade 0. Então, eu vou botar opacity 0. O que é que isso vai fazer? No nosso documento, ele não vai fazer mudança nenhuma, porque eu só vou utilizar isso depois, certo? Aí eu já vou colocar aqui todo elemento que colocar essa classe aqui. Se eu colocar hidden aqui, ó, dentro do... Se eu colocar o hidden aqui, quer dizer que o sistema de cadastro de usuários não vai mais aparecer mais para a gente. Ó. Se eu colocar aqui no nosso site, ó, ele já vai sumir com o nosso texto lá, certo? Espera aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui, o que foi que aconteceu. Deixa eu ver, hidden, estilo, hidden, opacity 0. Como eu não estou usando ele aqui, eu estou usando o ID, então ele não vai pegar. Eu vou botar aqui dentro do container, ó, o hidden, vou botar a class, o hidden, presta atenção, ó, eu estou utilizando a class hidden, quer dizer que esse elemento aqui, ele vai desaparecer, ó, o hidden, por quê? Porque no estilo eu coloquei que o hidden tem opacidade 0, então se eu colocar a opacidade 1, ele fica ele aparece. Quando eu coloco 0, quer dizer que eu vou botar ele transparente. Então, ó, coloco as cores no 1. Se eu colocar 1, ele vai ficar com as cores padrões, né? E se eu colocar 0, ele vai ficar transparente. E aí eu posso também fazer um meio termo. Se eu botar aqui, ó, 0.5, quer dizer que ele vai ficar meio transparente. Ele vai aparecer, mas não com a cor total, né? Então, quando eu colocar aqui, ó, repare que sistema de cadastro, ele sumiu. Por quê? Porque nessa classe aqui eu utilizei opacity 0, então ele sumiu aqui. Eu vou apagar porque eu não vou deixar ele aqui, eu só queria mostrar para vocês que eu vou utilizar esse hidden mais para frente e eu já estou criando ele aqui. Vamos continuar. Agora eu vou trabalhar com essa classe aqui, ó, console container. Eu vou copiar ela aqui e eu vou trabalhar com essa classe aqui, certo? Aí o que é que eu vou fazer? Vou trabalhar com a fonte family, aí eu vou copiar essa fonte family daqui de cima, que eu vou trabalhar com ela mesmo, certo? Então, repare que o nosso sistema de cadastro de usuário vai trabalhar com essa fonte aqui. Eu nem precisava colocar, porque por padrão ele já vai pegar essa fonte, mas eu vou deixar porque eu posso modificar essa fonte aqui. Então, fonte family vai ser aquele padrão. Eu vou trabalhar com o tamanho de fonte size, certo? E eu vou trabalhar com 3EM. Por que eu estou trabalhando com essa unidade EM? Porque ele vai se adaptar, ele vai ser calculado a partir do tamanho da tela do usuário. Então, se ele está numa tela maior ou menor, ele vai manter a mesma proporção. Então, ó, já aumentei aqui, ó, sistema de cadastro de usuários, ó. Já consegui colocar o tamanho diferenciado, ele está um tamanho pequeno. Agora, eu posso trabalhar aqui também no font size com pixels. Se eu colocar aqui, ó, 25 pixels, certo? Aí ele vai pegar um tamanho já um pouquinho menor aqui. Mas eu quero trabalhar com essa fonte porque eu achei um tamanho ideal,
certo? De 3 EM, porque ele na verdade ele calcula a partir do tamanho da tela do usuário, né? Ele vai fazer uma proporção lá, um cálculo matemático. Outra coisa que eu quero fazer é alinhar esse texto aqui no centro. Aí eu vou usar uma propriedade chamada text align e vou botar text center, certo? Coloquei aqui, você já vai ver que o texto já está alinhado no centro e consequentemente todos os elementos dessa div, ó, reparem que aqui no HTML eu estou organizando todos os elementos que estão aqui dentro, ó. Então o cadastro de usuários e esse tracinho que a gente colocou aqui já ficaram centralizados aqui do jeito que a gente quer, né? Agora o efeito de ir trocando o texto a gente vai fazer com JavaScript. Outra coisa que a gente vai fazer é configurar o tamanho desse bloco aqui, ó, o tamanho. Então, ó, eu quero agora colocar o tamanho. A altura dele vai ser de 200 pixels. A largura, o width, vai ser de 1000 pixels. Vou transformar ele em display block, quer dizer que ele vai tentar tomar o espaço total da tela, certo? Mas como eu coloquei aqui em cima o tamanho dele, ele vai fazer com que o elemento, os outros elementos do nosso site fiquem abaixo dele, então eu vou botar display block. A position vai ser relativa ao body, certo? Então quer dizer que ele vai se alinhar ao topo, né? A borda, ao canto superior à esquerda da DivPy, e a DivPy dele aqui, ó, a div, tá vendo essa div aqui? Ele vai se alinhar ao topo à esquerda aqui do pai, que o pai dele é o body, certo? Outra coisa que eu vou fazer aqui o color, eu quero que a cor dele fique branca, aí eu vou utilizar aqui o white, que eu posso utilizar também. Você vê que o branco eu coloquei aqui com o código hexadecimal, e eu coloquei o código branco aqui, o white, que é a cor padrão branco. Eu já mostrei para vocês duas formas de você declarar uma cor dentro de um documento CSS, certo? Eu quero colocar aqui o topo, eu vou botar um espaçamento de 30 pixels, quer dizer que essa parte aqui de cima aqui, ó, ele vai dar um espaçamento de 30 pixels, certo? Outra coisa que eu vou fazer aqui bottom, não vou dar um espaçamento na parte de baixo, espaçamento 0. Na parte aqui o left eu vou botar 0. No right, à esquerda, não vou dar espaçamento nenhum, certo? E a margem, eu vou botar uma margem automática, que ele vai depender do tamanho da tela do usuário, certo? Então, no nosso caso, eu já tenho o nosso código aqui, ó, já configurado, dessa parte de cima já configurada, certo? Outra coisa que eu quero configurar aqui é esse tracinho aqui, ó. Se a gente for olhar no nosso documento HTML, esse tracinho aqui está nessa classe aqui, ó, class console. Então, vamos trabalhar em cima disso aqui, ó. Então, ó, eu quero configurar ele, eu vou botar ponto, certo? Underscore, e aí eu vou trabalhar ele. Eu vou botar um display inline, quer dizer que ele vai ficar ao lado dos outros elementos, certo? Ao lado, inline block, os elementos dele vai ficar ao lado do outro elemento. O position vai ser relative, certo? No topo eu vou botar 0.14 EM negativo no topo, e o left eu vou dar esse espaçamento aqui de 10 pixels. Vamos ver o que foi que aconteceu no nosso documento aqui, ó.
Salvou, ó, repare que com essa configuração eu já fiz com que esse tracinho aqui embaixo ficasse ao lado do elemento sistema de cadastro de usuários. É o que está acontecendo aqui, esse elemento que vai ficar ao lado, apagando e digitando uma informação, né? A gente já fez essa configuração legal aqui. O fato dele estar piscando aqui, ó, tá vendo? É esse elemento aqui, o hidden, que a gente criou aqui em cima, tá vendo? Ó, ele vai ficar piscando esse elemento aqui, que nesse momento não está fazendo isso, porque quem vai fazer é o JavaScript dele, certo? Então, no nosso caso, a gente já começou a configurar o nosso site dessa maneira, certo? Então, gente, esse vídeo ficou um pouco longo dessa aula, vamos deixar para terminar no próximo vídeo, ok?